Olá, crianças, tudo bom com vocês? Meu nome é Lilian, eu sou professora de crianças da Primeira Igreja Batista Brasileira em Auschwitz e nós estamos aqui para mais uma de nossas aulas online. Nós vamos continuar com os nossos temas, falando sobre construção, e a nossa aula de hoje é sobre construa sua vida em Jesus. Build our life upon Jesus. E para começar, vamos ao nosso verso do dia. Quem se lembra do verso da aula da semana passada? Acho que já deu para vocês decorarem muito bem, né? Então vamos lá, vou contar até 3 e nos 3 eu quero ouvir vocês falando juntinho comigo. 1, 2, 3. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em inglês, if the Lord doesn't build a house, the work of the builders is useless. Salmo 127, 1. Muito bom! Então, a nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo uma experiência. Eu quero todo mundo de pé, todo mundo levantando do sofá, tirando o bumbum da cadeira e ficando de pé. Eu vou contar até 3 e quando eu contar até 3, vocês vão pular bem alto. É isso mesmo, quero ver vocês todos pulando. Então vamos lá? 1, 2, 3, já! E aí, aconteceu alguma coisa? Sentiram alguma coisa? Como algo tremendo, alguma coisa shaking? A mamãe e o papai sentiu algo quando vocês pularam? Pergunta para eles. Caiu algum objeto de cima da estante? A televisão caiu? Vamos fazer mais uma vez? De novo, hein? Eu vou contar até 3 e vocês vão todos pular. Vamos lá? 1, 2, 3, já! E agora? Aconteceu alguma coisa? Dá uma olhada nas paredes, vê se elas racharam ou quebrou alguma janela. Tremeu? Por que será que não aconteceu nada? Por que vocês não sentiram nada acontecendo, será? A sua casa, ela não tremeu, não quebrou, não aconteceu nada? Porque como todas as construções de hoje, elas são construídas numa base bem sólida, bem dura, né? Não é construído numa areia ou no swamp, né, na lama, em qualquer coisa que seja mole, né? Antes de ser pregado qualquer coisa, de ser levantado uma madeira, de instalarem as luzes, né? Que a sua casa esteja pronta para que você morar, o primeiro passo, antes até do fundamento da casa, para que ela fique bem forte a construção, precisa ser analisado a terra, aonde ela está sendo construída. Pois é, e a casa, ela precisa ser construída no concreto, no chão, né, numa base bem dura, para que assim a construção possa ser erguida e possa suportar todo o peso dentro dessa casa, até mesmo um tornado, né, quando tem aqueles ventos bem fortes para que a casa não caia, ou as crianças pulando dentro de casa. Nos últimos anos, séculos, né, as construções, a tecnologia, ela vem melhorando e facilitando cada vez mais as construções para que elas sejam seguras e elas não caiam, né? Mas mesmo lá, já no tempo de Jesus, há muito tempo atrás, uma casa também precisava ser construído numa terra bem forte, bem dura, para que essa casa ela não fosse frágil e condenada. Por isso que Jesus usou uma história para explicar a importância de nós construirmos as nossas vidas
numa base bem firme. E sabe qual é a história de hoje? Nós vamos falar sobre a história de um homem tolo que constrói a sua casa onde ele bem entende. Lembra daquela musiquinha que a gente sempre canta? The wise man build their house upon the rock. The wise man build their house upon the rock. Pois é, porque o homem constrói a sua casa sobre a rocha e quando a chuva cai, a casa não cai, né? Mas o foolish man, ele constrói a casa dele na areia e quando a chuva cai, a casa desmancha. E Jesus, ele usou essa história para nos ensinar que muitas escolhas que nós fazemos, né, não só de aonde nós vamos construir a nossa casa, elas podem refletir nas nossas vidas. Existem muitas escolhas que nós fazemos e que elas podem ser ruins, mas elas são bases para a nossa vida. Às vezes a gente pode construir a nossa vida em bases como dinheiro, fama, numa religião falsa, né? De religiões que não acreditam em Deus, no Deus único, ou em filosofias, né? Nas crenças que o mundo nos ensina hoje, né? Em crenças que são contra o que a Bíblia nos ensina. Ou às vezes nós acreditamos só em nós mesmos, achando que a gente sabe de tudo. E todas essas fundações, elas são frágeis, como uma areia movediça que se afunda, né? E um quicksand, né? Que sabe aquelas areias e que a pessoa, ela para em cima dela e aí ela começa a afundar? É a mesma coisa. Mas somente Jesus ressuscitou, né? Ele é o firme fundamento. Só ele pode perdoar os nossos pecados, só ele pode nos conduzir a uma vida plena, a uma vida completa. Que Deus nos formou e ele lembra do que a gente estudou nas outras aulas? Que Deus, ele nos formou, então ele tem um projeto para nós, né, desenhado. E nós temos que viver de acordo com esse projeto de Deus. Então a gente estudou que a gente precisa de um permit, né? Então a gente precisa da autorização de Deus, que não é uma autorização para nos proibir de fazer as coisas que nós gostamos, mas que nos ajuda a não nos machucar, a não fazer escolhas erradas. A gente aprendeu que a gente tem que usar o nosso manual, que é a Bíblia, que nos ensina sobre todas as coisas, né? E também a gente aprendeu que Jesus, ele tira tudo que é ruim da gente, para a gente poder estar limpo e construir algo novo, para a gente ter a nossa fé bem fundamentada. Então, Jesus, ele é o único verdadeiro fundamento. E é nele que a gente precisa firmar a nossa vida. Você não vai ver por aí prédios, por exemplo, construídos na areia. Talvez você veja alguns, mas esses que são construídos na areia, as fundações deles, eles estão muito fundas, bem profunda mesmo, né, na praia, ancorados, de forma que eles não vão ser abalados, né, eles não podem shaking. E os construtores que constroem essas casas na areia, eles sabem que tem que estar bem ancorado, bem no fundo, numa parte bem sólida, para que quando a onda do mar venha, para quando a chuva aconteça, ela não seja abalada e saia do lugar. Mas a gente não pode dizer a mesma coisa sobre as pessoas que constroem as suas vidas de forma despreparada, com fundações erradas, né? Porque nos lugares errados.
Porque quando acontecem os problemas, né, as tempestades, as coisas que nos entristecem, o que acontece? A gente estremece, a gente não tá forte, a gente não tá firme. É só a gente ver nos jornais, né, nas notícias, no próprio entretenimento, quando as pessoas que acham que o dinheiro é tudo, que pode dar uma vida boa, que você pode comprar tudo e que o mais importante é você ser rico, mas essas pessoas nem sempre são felizes. Então, você pode ter uma casa bem grande, você pode ter um carro bem rápido, né, super cool, e você pode ter muitos amigos perto de você, mas muitas vezes, se você perde essas coisas, esses amigos também vão embora, porque eles não são amigos de verdade, né? E isso faz com que você fique muito triste. Ou se a sua única alegria está no seu videogame novo, no seu brinquedo novo, nas coisas que você tem, nas viagens que você pode fazer, se essa é a sua alegria, quando você não pode fazer, quando você não tem como fazer, você vai ficar triste, você vai se entristecer. Por isso que a gente aprendeu na primeira semana que quando a gente planeja alguma coisa, quando a gente quer construir alguma coisa, a gente precisa da permissão de Deus, né? Porque Ele nos satisfará, Deus vai nos satisfazer com mesmo apenas seguindo a vontade dele. Então, que Deus possa colocar nos nossos corações um controle que só Jesus pode preencher. E que quando a gente não segue a vontade de Deus, a gente vai fracassar, a gente vai feio, né? Nós vamos falhar. E quando a gente constrói uma casa numa areia movediça, ela vai cair, ela vai afundar. Então, fazer as escolhas certas, para que nós façamos a escolha certa, é muito simples. A gente precisa apenas confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós nos arrependemos, né, dos nossos pecados, a gente regret from our sins e que permite que ele seja o nosso fundamento, ele seja a base de tudo que a gente faz, para que a gente possa resistir qualquer coisa que aconteça, como a gente já falou, lembra das nossas emoções? A gente falou da tristeza, a gente falou da raiva, né? Então, amigos, né? A gente pode ter muitos amigos. Às vezes, num ano da escola, a gente faz um monte de amigos, a gente tem o time da escola. Aí, no ano seguinte, a gente muda e todos aqueles amigos, eles não estão mais lá, porque trocam as classes e aí a gente tem que formar outros amigos, outros grupos. Mas Jesus, ele permanece para sempre, né? Ele nunca vai sair do seu lado, ele nunca vai deixar de ser seu amigo, ele nunca vai te abandonar. Ele vai ser a sua força, a sua base, o seu fundamento, mesmo nos momentos difíceis, nos momentos tristes, né? Jesus, ele vai estar com você e ele vai te ajudar a passar por tudo isso. O bom edifício, uma boa casa, ela precisa de uma base bem sólida. E quando a gente fala da nossa vida, não é diferente, né? E não há nada mais forte do que o quê? Jesus. Então, deixa Jesus ser a sua rocha, ser a sua pedra bem forte, né? Deixe que ele seja o seu fundamento. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigado por nos ensinar que você pode ser a nossa base sólida, o nosso fundamento. Que tudo que a gente construir, fizer, que as nossas escolhas, ela seja baseada em Jesus, na tua vontade, na tua palavra. Em nome de Jesus,
Amém. Amém? Muito bom. Vamos fazer uma revisão bem rapidinha? Então vamos lá. Eu vou fazer umas perguntas para você, né? Eu vou falar umas palavras e aí vocês vão me dizer se quem construiu foi um wise man or a foolish man, né? Se foi uma pessoa sábia ou uma pessoa tola, né? Que tipo de construtor ele usou estes materiais para ser a fundação da construção, né? Which type of builder would use these materials as a foundation for a building? Eu vou falar as palavras e eu vou deixar escrito em inglês aqui na tela, tá bom? Então vamos lá. A primeira é lama. Isso mesmo. Foolish. O tolo, né? Segunda, concreto. O wise, o sábio. Terceiro, sand. Foolish, o tolo, né? Quarto, uma pedra, uma rocha bem sólida. O sábio, o wise man. Quarto, slime, uma gelatina. Quem será? É o sábio ou o tolo? Foolish man, o homem tolo. E o último, Jesus. O homem sábio, wise man. Muito bom, viu? Como vocês aprenderam. Fico muito contente, né, que vocês tenham aprendido. E a gente se encontra na próxima aula, domingo que vem. Um beijo e que a gente possa se ver muito em breve. Que Deus nos abençoe. Bye!